Meus amigos, o ator que interpreta o Hopper em Stranger Things, ele deu uma entrevista recentemente dizendo mais ou menos o que vai acontecer com o personagem dele, né, o Hopper, no final da última temporada da série. E não só isso, né, finalmente tivemos uma grande revelação sobre um grande personagem, que era uma ponta solta deixada desde a primeira temporada de Stranger Things, e envolve o Dustin, tá? É uma revelação do Dustin que eu não tô vendo ninguém comentando, mas que é oficial já. A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends geek na voz, e desde que estreou a série Stranger Things em 2016, pois é, a gente tá velho pra cacete, vai fazer 10 anos que a gente tá acompanhando esta série, o Hopper, ele automaticamente se tornou um dos personagens queridinhos dos fãs. O seu jeito meio durão por fora, mas extremamente humano e protetor por dentro, fez com que a galera derretesse de amor por ele. Não à toa, o ator recebeu 2 indicações ao Emmy pelo papel, consolidando ainda mais a importância do Hopper dentro da trama. E agora, com a chegada da 5ª temporada, o destino do personagem promete ganhar um desfecho marcante e cheio de emoção. O primeiro volume, como a gente sabe, vai chegar dia 26 de novembro e promete amarrar pontas soltas, promete resolver alguns plots, né, alguns arcos que ficaram em aberto nas últimas temporadas e principalmente o desfecho na luta final contra o Vecna. E dentro desse cenário, o futuro do Hopper é um dos pontos mais comentados, já que ele é a peça-chave tanto na linha de frente de batalha quanto no lado mais emocional da narrativa, especialmente no relacionamento com Eleven. E durante o painel no Rose City Comic Con, né, o David Harbour, ele foi entrevistado e ele disse mais ou menos, sem muitos spoilers obviamente, o que vai acontecer com o personagem dele no final da 5ª temporada. Será que ele vai sobreviver? Ele vai morrer? Pois embora tenha evitado dar spoilers, o ator deixou claro que o final do Hopper será um divisor de águas. Segundo ele, a cena final do personagem representou a coisa mais importante que aconteceu com ele em toda a série. O David Harbour comentou ainda, né, que o último dia de gravação foi extremamente surreal. Era um clímax tão intenso que ele mesmo demorou meses para processar o que havia acabado de filmar. Ele descreveu como foi estranho perceber que aquele momento marcava o encerramento de uma década de trabalho ao lado dos irmãos Duffer. Pro David Harbour, a sensação era fim de ciclo, de fechar uma jornada que começou lá atrás em uma pequena cidade fictícia dos anos 80, mas que conquistou o mundo inteiro. E essas falas, embora vagas, elas abrem campo para interpretação de diferentes formas, né? O que significa esse final emocionante do personagem do Hopper, esse divisor de águas? Será que vai ter uma turma que vai gostar e outros não? Isso significa que o personagem dele vai sofrer, vai morrer? Eu já acho que não, tá? Já adianto pra vocês, isso que eu vou falar agora não é vazamento, não é informação que eu tenho, é mais um achismo de alguém que cobre essa série há 10 anos praticamente e que já viu muita coisa acontecer. Eu acho que o Hopper não vai morrer, ele vai sobreviver, até porque já tentaram matar o personagem do Hopper na 3ª temporada, só que eles não conseguiram, tiveram que trazer o personagem de volta, então eu não acho que eles vão tentar matar o Hopper pela 2ª vez, eu acho que não. O que sabemos é que o Hopper já enfrentou provações pesadíssimas ao longo de sua trajetória, porque logo no início da série ele lidava com o trauma da perda da sua filha, a Sarah, e adotar a Eleven acabou dando um sentido à sua vida, né, transformando ele em uma figura paterna que se tornou essencial não apenas para ela, mas para todo o grupo. E mesmo assim, o próprio Harbour revelou no passado que chegou a pedir para que o personagem morresse na 1ª temporada, acreditando que sua história talvez não fosse tão longa. Felizmente, os Duffers tinham outros planos, e o público agradece, né? É por isso que existe uma esperança, depois de todo o sofrimento, que o Hopper, ele finalize a série inteiro, ele sobreviva, né? Porque inclusive até vazou uma imagem, né, do Hopper e o Mike na Praça de Hawkins, lá na 5ª temporada, e dizem que é o último episódio da série, e os dois estão um tom mais melancólico, mais triste, como se tivessem presenciado uma tragédia, como se alguém próximo a ele tivesse ido de arrasto pra cima, mas o Hopper tá lá, o Hopper tá vivo. E uma ideia recorrente entre os fãs é vê-lo finalmente em paz com a Joyce, né, talvez até formando uma família de verdade ao lado dela. Seria um fechamento emocionante, né, recompensando o personagem por toda a dor que ele já enfrentou. Ainda assim, é bom lembrar que estamos falando de Stranger Things, e se tem uma regra na série é que nada é garantido, e qualquer personagem pode ser colocado em risco a qualquer momento, sendo que o tom utilizado na fala do David Harbour nessa entrevista abre margem para outras interpretações também, porque ele diz que o clímax do personagem é algo muito maior do que já aconteceu com ele durante toda a série, ou seja, ele vai passar por outra aprovação muito grande, tanto quanto as anteriores. Possa ser que o ator esteja sugerindo essa cena de sacrifício em que o Hopper coloca sua vida em risco para salvar aqueles que ama, e esse tipo de final seria duro de assistir, mas ao mesmo tempo faria sentido dentro da lógica da série, que heróis constantemente precisam pagar preços altos para poder derrotar o mal. Mas de todo modo, a 5ª
temporada vai ter a missão de equilibrar ação explosiva e encerramentos emocionais. O Vecna segue sendo uma ameaça assustadora e com o destino de Hawkins em jogo, personagens como Hopper, Eleven, Mike e companhia estarão no centro da batalha final. E se alguém terá que se sacrificar, ainda não sabemos. Mas o certo é que a série não pretende terminar de forma morna, né? Muito provavelmente o Hopper ele vai se colocar em uma situação nesse final que ele vai ter que fazer algum tipo de sacrifício, ele vai ter que estar na linha de frente, ele vai proteger a Eleven, ele vai proteger a Joyce, o Will, ele vai ter que proteger alguém. Mas pelas imagens vazadas que a gente tem, e parece que essa é a imagem do último episódio, o Hopper, apesar de tudo isso, ele vai sobreviver. Ele e o Mike vão sobreviver, talvez a Joyce também, junto com o Will, talvez a Eleven não sobrevive. Cara, tem muitas teorias, muitas informações, mas eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Comentem embaixo qual o provável destino do Hopper na opinião de vocês, que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não para por aí não, tá? Porque foi revelado um grande segredo a respeito da família do Dusty. Exatamente, tivemos uma grande revelação e eu tô vendo poucas pessoas comentando sobre isso. Pois Stranger Things The First Shadow, uma peça de teatro que chegou primeiro, né, ao West End Londres em 2023, fez uma grande revelação, porque diferente de muitos spin-offs que ficam apenas como conteúdo paralelo, a Netflix confirmou oficialmente que a trama da peça é parte oficial do canon da série. Ou seja, tudo que aconteceu nessa peça aí da Broadway, né, o The First Shadow, vai acontecer ou então vai ter ligação com a série principal, com Stranger Things, é canônico. Pô, eu queria muito ter visto essa peça, mano. Quanto será que custa, hein? Eu acho que nem tá mais em execução isso. E a produção teatral volta no tempo e nos leva a Hawkins no ano de 1959, né, décadas antes do desaparecimento de Will, e deu início a toda a saga da série. E o foco principal está no jovem Henry Creel, né, que mais tarde se tornaria o terrível Vecna. Mas a peça vai muito além de simplesmente revisitar o vilão. Essa peça também abre espaço para explorar o lado adolescente de personagens que na série se tornaram adultos, ou seja, os pais de Mike, de Lucas, de Dusty, a mãe do Dusty. Esses personagens eles aparecem em The First Shadow nessa peça, só que adolescentes. E entre as várias revelações que a peça trouxe, talvez a mais surpreendente para os fãs tenha sido a resposta a um mistério que a série vinha enrolando desde a primeira temporada. Quem é o pai do Dusty? Exatamente, foi revelado quem é o pai dele, né? Porque como a gente viu na série, só a mãe do Dusty apareceu, né? Que é a Cláudia, que é uma personagem muito engraçada, que ela tem que voltar, inclusive. Mas em relação ao pai do Dusty, pô, ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou? O que aconteceu com ele? Esse silêncio sempre levantou teorias, né? Estaria ele morto, desaparecido ou simplesmente afastado da vida do filho? E The First Shadow finalmente revelou essa questão. Só que outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito o que comentar neste vídeo da revelação do Dusty. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. Pois a peça mostra que o pai do Dusty, né, é o Walter Anderson, que nos anos 50 era um estudante da Hawkins High School. O Walter, ele aparece ainda adolescente, né, participando da peça de teatro organizada por Joyce e acompanhado de sua namorada na época, a Cláudia, que mais tarde se tornaria a Cláudia Henderson, mãe do Dusty. E essa revelação adiciona uma camada interessante, já que nos mostra que os Henderson eram uma família conhecida em Hawkins, donos de uma loja de bebidas da cidade. Só que o que aconteceu com o negócio continua sendo um ponto aberto na cronologia desde então, pois como a peça foca em 1959, não vemos detalhes sobre o casamento de Walter e Cláudia, nem em que momento eles deixaram Hawkins. O que sabemos vem de materiais complementares como o livro The Dusty Experiment, pois no livro é revelado que o Walter traiu Cláudia e o casamento terminou poucos anos antes dos eventos da primeira temporada. E por conta disso, a Cláudia voltou para Hawkins, né, com o Dusty, recomeçando a vida como mãe solteira. É um detalhe que ajuda a entender melhor a relação do Dusty com a mãe e ao mesmo tempo mostra como a ausência do Walter mudou parte da personalidade do Dusty. Só que apesar dessa revelação, cara, o paradeiro do Walter Henderson continua sendo um mistério, porque a gente não sabe o que de fato aconteceu com ele nesses últimos meses, nesses últimos anos. Será que ele sobreviveu? Ele tá com quem? Ele tá morando aonde? Tudo indica que a relação entre eles segue distante, né, no estilo longe dos olhos, longe do coração. E essa situação lembra bastante o que aconteceu com o Lonnie, né, o pai de Will e Jonathan Byers, que também foi mostrado como um homem ausente e sem grande participação na vida dos filhos. E com a quinta temporada já anunciada, né, e o Dusty também é outro personagem que eles vão explorar nessa última temporada, é bem provável também que esse assunto retorne ou então seja explorado nesse arco final do Dusty, porque o Dusty, assim como o Hopper, também passou por muitas provações durante essas últimas temporadas. A mais recente foi a morte de um de seus melhores amigos, que era o Ed Manson. E essa ausência pode fazer com que ele reflita ainda mais sobre a falta de uma referência paterna, e seria natural que o roteiro aproveitasse esse espaço para explorar seus sentimentos em relação ao pai. Além disso, né, há uma conexão curiosa que pode ser explorada, porque personagens como Joyce, Hopper e os Wheelers, né, os Sinclairs, e até o pai do
Ed conviveram com o Walter Henderson nos tempos de escola. Isso abre a possibilidade de algum comentário ou lembrança desses personagens, pra quem sabe a gente entender o que aconteceu com o Walter, cara. Imagina o Dusty descobrindo algo sobre o passado do pai dele, ou então até se reencontrando com o pai, né, porque foi o que aconteceu com os Byers. Em algum momento eles se encontraram com o Lone lá nas primeiras temporadas. Então vai que isso acontece com o Dusty, vai que ele conversa com os Wheelers, né, com a mãe do Mike, ou então com a mãe do Lucas, vai que rola essa conversa e o Dusty descobre que talvez ele não seja essa figura tão ruim quanto ele imaginava. Em termos de narrativos, resgatar essa trama faria muito sentido. O Dusty sempre foi um dos personagens mais carismáticos e inteligentes da série, mas ao contrário de outros colegas, sua história pessoal ainda tem várias lacunas. Enquanto o Mike lida com a pressão de ser o líder, Will carrega o trauma de ter sido o garoto do mundo invertido e o Lucas enfrenta questões de identidade. O Dusty raramente teve conflitos familiares, então explorar sua relação com o Walter poderia dar a ele um arco emocional digno para a temporada final. E não dá para esquecer também que no final do dia, uma das grandes mensagens que Stranger Things quer passar em seu roteiro é que a série é uma grande história sobre amizade e família. Então, ao trazer o pai do Dusty pro centro da trama, os Durfers poderiam reforçar justamente esses laços, mostrando como a ausência paterna afeta um garoto que, apesar de sorridente e otimista, também tem suas fragilidades. Então, ver o Dusty confrontando esse fantasma do passado, seja de forma direta ou indireta, seria uma maneira poderosa de humanizar ainda mais o personagem. E é por isso que eu digo, cara, muito do que a gente viu em The First Shadow e nesses romances, nesses livros canônicos de Stranger Things, vão ser pauta nessa última temporada da série. Ó, fiquem de olho porque eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui e tem muitas revelações, principalmente sobre o Henry Creel, cara. Ele lá no passado, como ele ganhou os poderes dele, ele lá na floresta, aí como ele entrou nessa dimensão X, e tudo isso vai ser explorado na quinta temporada. Mas comenta embaixo o que vocês acham que vai acontecer com o Dustin, se o pai dele vai aparecer, se vão mostrar a origem dos poderes do Vecna, do Henry Creel. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!